Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Vivian e eu adoro fazer casaquinhos de bebê. Esse é meu primeiro vídeo e eu estou muito empolgada para começar. Eu vou ensinar você a fazer este casaquinho do 0 aos 12 meses. Este aqui é o de 0 a 3 meses. Ele tem capuz, esse sistema de botão que não precisa fazer as casas. O ponto fantasia não é difícil de fazer e a pala eu fiz em meio ponto alto. Este outro é o de 3 a 6 meses. Também com capuz, o mesmo sistema de botão, ele é bem quentinho, bem macio. E este outro é o de 6 a 9 meses. Este eu já fiz casa para os botões e eu vou ensinar a fazer das duas formas. Também com capuz. E vamos à lista de material. Para fazer o casaquinho, eu vou precisar de agulha 3 milímetros para fazer todo o casaco, a 2,5 apenas para fazer os punhos, para ele ficar mais justinho, marcador 4 é o suficiente, agulha de tapeceiro para costurar o capuz e esconder os fios, tesoura, centímetro, 2 botões e agulha e linha para pregá-los. Eu vou utilizar a lã mais bebê da Círculo. Eu vou fazer para menino. Eu vou usar essas duas cores para o corpinho e a cinza para fazer as bordas e o punho. Eu fiz um gráfico para os 4 tamanhos, 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9 e 9 a 12, com o número inicial de correntes e a distribuição dos pontos na primeira carreira, as frentes, os 4 cantos, as mangas e as costas. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link com o meu Facebook para melhor visualização. Aqui eu tenho as medidas dos 4 casaquinhos também, lembrando que elas são as medidas mínimas e também que elas podem variar de acordo com o ponto de cada um. Vamos começar? Referente à quantidade de lã que eu utilizei para fazer os casaquinhos, no de 0 a 3 meses eu usei o novelo inteiro de 100 gramas, mais umas 20 gramas mais ou menos para fazer a borda. No de 3 a 6 meses foram 150 gramas. De 6 a 9 meses foram 180 gramas para fazer o casaquinho, mais umas 20, 30 gramas para fazer a borda. O de 9 a 12 meses, 2 novelos de 100 gramas para fazer o casaco, mais umas 40 gramas ou menos para fazer as bordas. Então vamos começar. A corrente inicial existem várias formas de fazer. Eu faço assim, dobro a linha, coloco a agulha, faço uma argolinha aqui, coloco a agulha no meio da argolinha, com o dedo de trás eu puxo, dou a laçada, passo por dentro dessa argola. Ficou outra argolinha aqui na agulha, faço outra laçada, passo por dentro dessa argola, tiro o dedo e puxo. Ajusto, tá feita a corrente inicial. Eu farei 118 correntes. Se você for fazer de 6 a 9, 110, de 3 a 6 meses, 90, de 0 a 3 meses, 82. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou fazer as minhas 118 e já volto com você. Fiz as minhas 118 correntes. Para todos os tamanhos, nós vamos acrescentar mais uma corrente. Essa carreira é toda em ponto baixo, tá? Para fazer a frente, eu vou fazer 16 pontos baixos, de 6 a 9 meses, 15, de 3 a 6, 12, de 0 a 3, 11 pontos baixos. Vou pegar os marcadores. Para começar, nós vamos pular a primeira correntinha, na segunda, faço um ponto baixo. Na próxima, o segundo ponto baixo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Opa. 11. 12. 13. 14. 15 e 16. Chegamos no canto. O canto é igual para todos os tamanhos. São 3 pontos baixos no mesmo ponto, na mesma correntinha. Então, eu faço 1, 2, volto na mesma corrente, 3. Marcamos o segundo ponto. Este aqui é o primeiro. No segundo, eu marco. Agora, a manga, 24 pontos baixos aqui, 22 de 6 a 9, 18 de 3 a 6, 16 de 0 a 3 meses. Eu vou para os meus 24. Na próxima corrente, eu começo de novo os pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa! Acontece. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Chegamos no próximo canto. Igualzinho. 3 pontos baixos no mesmo ponto. Volto de novo na mesma corrente. 2, volto de novo na mesma corrente. 3. Marcador. Aqui tá o primeiro ponto. Aqui o segundo. Marco o segundo. Agora as costas. 34, 32, 26 e aqui 24. Eu vou para os meus 34. Um, 2, 3, 4. Eu vou fazer os meus 34 e já volto com você. Acabei os 34 pontos das costas, agora é o próximo canto, igualzinho os outros. 1, volto no mesmo ponto. 2, volto no mesmo ponto. 3. Marco o segundo também. Primeiro, no segundo, eu marco. É aqui onde vão ser feitos os nossos aumentos.
Agora a outra manga, 24 pontos. Um, dois, três. Eu vou fazer os meus 24 e já volto com você. Cheguei no último canto. Igualzinho os outros. Um, volta no mesmo ponto. Dois, volta no mesmo ponto. Três. Marco o segundo. O primeiro tá aqui, marco o segundo. E agora os 16 pontos da frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Não precisamos mais disso. Agora, eu começo a fazer o meio ponto alto. Mas o meio ponto alto, eu faço pegando a correntinha de trás, para ficar com essa aparência aqui. Ficam umas correntinhas entre uma carreira e outra. Não é difícil de fazer. Para todas as carreiras, nós vamos fazer a corrente de virada. Faço a corrente e viro o trabalho. Deixa eu mostrar para você a corrente de trás. Essa daqui é a da frente, esta daqui é a corrente de trás. É essa que nós vamos pegar. Então, eu pulo a correntinha de virada, dou a laçada no primeiro ponto, pego a laçadinha de trás e faço meio ponto alto. Laçada, pego a laçadinha de trás do ponto, meio ponto alto. A pala vai ser toda assim. Tô chegando no último ponto antes do marcador. Laçadinha de trás, fecho, tiro o marcador. Os cantos, nós vamos pegar o ponto cheio, tá? Em vez de pegar a laçadinha de trás, pega o ponto cheio.
faço meio ponto alto. 3, tá? No mesmo ponto que nem a carreira de baixo. Todos pegando ponto cheio. 2 e 3. Marcador. Também marco o segundo. O primeiro tá aqui, o segundo. E continuo fazendo meio ponto alto, pegando a laçadinha de trás. Eu volto com você no próximo marcador. Estou chegando perto do marcador, onde ficam os nossos aumentos. Tiro. Pegando ponto cheio, meio ponto alto. No mesmo lugar, meio ponto alto. No mesmo lugar, o terceiro meio ponto alto. Primeiro, marco no segundo. E continuo. Meio ponto alto, pegando a laçadinha de trás do ponto. Eu vou fazer o meu aqui e volto com você no próximo marcador. Estou chegando perto do marcador, nosso penúltimo. Tiro. E faço pegando ponto cheio, meio ponto alto. No mesmo lugar, outro meio ponto alto. No mesmo lugar, o terceiro meio ponto alto. Marco o segundo. 1, 2. E continuo. Meio ponto alto, pegando a laçadinha de trás. E é essa repetição. Nos cantos, pego o ponto cheio. É a única diferença. Eu vou terminar aqui e volto com você no final da carreira. Estou chegando no final da segunda carreira. Falta só este ponto. Faço a corrente de virada e viro o trabalho. Pulo essa corrente e no primeiro ponto, meio ponto alto, pegando a laçada de trás. E é essa repetição por todo o trabalho. Já estou chegando perto do nosso marcador, onde ficam os aumentos. E eu quero falar que às vezes eles ficam meio escondidinhos. Por quê? Porque eles são os aumentos da carreira anterior. Então tem que prestar bem atenção para não pular, porque senão fica buraco no trabalho.
ponto cheio, o primeiro, o segundo e o terceiro meio ponto alto. Conto 1, no segundo eu marco. E continuo. O que eu costumo fazer para não me perder por causa desses aumentos, eu pego o gráfico inicial e conto. A primeira carreira tem 16 com um aumento aqui, então a segunda carreira tem que ter 17, a terceira 18, a quarta 19. Nas mangas a mesma coisa, só que aqui eu tenho 2 aumentos, então a primeira carreira tem 24, a segunda 26, a terceira 28. E aqui é a mesma coisa, tem um aumento aqui, um aumento aqui, então a primeira carreira tem 34, a segunda 36, a terceira 38 e assim por diante. Aí não tem como errar. Eu vou terminar essa carreira aqui e volto com você no final. Estou chegando no final da carreira. Meu último ponto, uma corrente e viro o trabalho. Pulo a corrente no primeiro ponto, meio ponto alto, pegando a laçada de trás. E vou nessa repetição por toda a pala. Lembrando que nos cantos nós fazemos o ponto cheio e meio ponto alto, 3 no total. Quando eu for trocar a cor da lã, eu volto com você. Eu cheguei na parte onde eu quero fazer a troca da cor da lã, mas antes disso eu quero falar da medida da pala. A minha terá 12 centímetros, de 6 a 9 meses 11,5, de 3 a 6, 11, de 0 a 3, 9 centímetros. Eu tenho agora de pala 6 centímetros. Vou chegar os 12, eu vou tentar chegar aos 11,5, porque ainda tem, quando a gente termina a pala, ainda tem a junção das mangas. Aí provavelmente chegaremos aos 12 centímetros. Em relação à cor, é muito simples essa troca. No último ponto da carreira, faço como antes, meio ponto alto pegando a laçada de trás, mas ao invés de fechar com esta cor, eu já troco a cor da lã. Uma laçada, uma corrente, desculpa, viro o trabalho e continuo no primeiro ponto, meu primeiro meio ponto alto pegando a laçada de trás. É muito simples essa troca. Corto a outra lã. Agora é só dar um nozinho sem apertar. E depois nós escondemos os fios. Fiz a minha pala. Fiquei com quase 11 centímetros de pala, eu precisaria de 12. E peito costas, eu tenho de um marcador ao outro 29,5, tá? 29,5. Eu não mostrei essa medida para você. O peito e as costas, o mínimo da medida seria 26. Mas aqui faltou 1 centímetro, que nós ainda vamos fazer a junção das mangas. Não faz mal ter ultrapassado. O problema seria se fosse menor. Se você tivesse chegado aos 12 centímetros de pala, mas o peito tivesse, por exemplo, 24 centímetros.
Eu vou ensinar como corrigir isso aqui quando formos fazer a junção das mangas, tá? Não precisa fazer mais carreira se você já chegou aos 12 centímetros. Então, aqui eu vou trocar de lã de novo, tá? Eu já fiz 6 carreiras com este marrom. É da mesma forma que eu fiz da outra. Meio ponto alto, em vez de fechar com esta, fecho com a outra cor. Uma corrente, vira o meu trabalho. Já vamos cortar a linha. Um nozinho, sem apertar. Tá feita a troca da lã. Eu vou fazer os mesmos meio ponto alto, pegando a laçadinha de trás, até chegar no marcador, onde vamos juntar as mangas. Eu vou fazer até aqui e já volto com você. Cheguei aqui no ponto de junção das mangas. No marcador eu faço meio ponto alto, uma corrente, e no próximo marcador, este aqui é o lado avesso, esse aqui é o lado direito, tá? Então, eu vou dobrar aqui. No próximo marcador, eu faço também meio ponto alto. E continuo meio ponto alto, pegando a laçadinha de trás até o próximo marcador. Tá? Agora, vamos supor que o seu foi o caso que deu menos de 26 centímetros aqui. Já chegou aos 12 aqui e aqui tenha dado 24, por exemplo. Eu vou desmanchar e vou fazer com você, para você poder entender direito. Você vai colocar o seu centímetro e contar quantos pontos cabem em 2 centímetros. 1, 2, 3, 4. 4 pontos. Se tiver dado muito mais que isso, 3 centímetros, 4 centímetros a menos, aí sim teria que fazer mais uma carreira, tá? Porque senão fica muita coisa na junção das mangas. Então, você teria que fazer, para chegar aos 26 centímetros, 4 correntes a mais. Então, 1, 2, 3, 4. Aí é igualzinho, lado avesso para dentro. Chega no próximo marcador, faz meio ponto alto e continua meio ponto alto pegando a laçadinha de trás. Engripou aqui? Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo para você. Então, eu vou continuar aqui, o meu é só uma. Volto lá no outro marcador. Faço meio ponto alto. Eita! E continuo meio ponto alto pegando a laçada de trás. E vamos fazer isso até chegar no próximo marcador. Eu vou terminar o meu aqui, quando eu chegar no próximo marcador eu volto com você. Cheguei no outro marcador. Faço igualzinho. Meio ponto alto, uma corrente. Se você fez 4 do outro lado, faça 4 aqui também. Este é o lado avesso. Dobro aqui. E faço meio ponto alto no próximo marcador. E continuo com meio ponto alto, pegando a laçadinha de trás, até o final da carreira. Essa próxima carreira também será em meio ponto alto, pegando a laçada de trás. Então, eu vou terminar essa daqui, fazer a próxima. Quando eu chegar perto do marcador, onde nós fizemos as correntes, eu volto para fazer junto com você. Tô chegando perto de onde a gente fez a junção das mangas.
Aqui foi o meio ponto alto que a gente fez no marcador. Aqui a corrente. Na corrente, meio ponto alto normal. Se você tem 4 correntes, 4 meio ponto alto. Este daqui é o meio ponto alto que a gente fez no marcador, tá? Então, já começa pegando a laçadinha de trás e meio ponto alto. E sigo por toda a carreira até o final, meio ponto alto, pegando a laçadinha de trás. É meio complicadinho aqui nessa junção, então eu vou fazer até a próxima junção e eu volto aqui para fazer junto com você. Cheguei na próxima junção. Este aqui é o meio ponto alto que a gente fez no marcador. Então, aqui eu ainda consigo fazer pegando a laçada de trás. O próximo já é a corrente, faz o meio ponto alto normal. E o próximo é onde fizemos o meio ponto alto no marcador. Dá para pegar a laçadinha de trás e fazer o meio ponto alto. E termina essa carreira fazendo meio ponto alto, pegando a laçadinha de trás. Na próxima carreira, já vamos começar a fazer o ponto fantasia. Eu vou terminar a minha aqui e já volto com você. A pala tem esta aparência, eu já tirei os marcadores. Eu vou continuar trocando as cores de 6 em 6, tá? Agora vamos começar a fazer o ponto fantasia. Toda a carreira, igual como na pala, nós fazemos... Aqui eu já tinha feito, ó, é o hábito. Acabou a carreira, uma corrente e vira o trabalho. Nas carreiras do ponto fantasia, todas elas vão começar e terminar com meio ponto alto, mas meio ponto alto normal, tá? Pegando o ponto cheio. Então, pula a correntinha de virada no primeiro ponto, meio ponto alto. E agora vamos começar o ponto fantasia. Eu faço um ponto alto, mas não fecho. Fico com 3 linhas na agulha. Dou a laçada, faço outro ponto alto, estou com 5 linhas na agulha, fecho todos juntos. Uma corrente. No próximo ponto, eu repito. Um ponto alto, não fecho, 3 linhas na agulha. Uma laçada. No próximo ponto, 5 linhas na agulha, fecho todos juntos, uma corrente. No próximo ponto, um ponto alto e não fecho, 3 linhas na agulha, laçada. No próximo ponto, fico com 5 linhas na agulha, fecho todos juntos, uma corrente. No próximo ponto, um ponto alto, não fecho, 3 linhas na agulha, um ponto alto, 5 linhas na agulha, fecho todos juntos, uma corrente. Um ponto alto, não fecho. No próximo ponto, um ponto alto, fecho todos juntos, uma corrente. E assim até o final da carreira. Parece difícil, complicado, mas depois que a gente pega o jeito, fica fácil de fazer. Olha, no próximo ponto, não fecho. No próximo ponto, 5 linhas na agulha, fecho todos, uma corrente. Eu vou terminar a minha carreira aqui e volto com vocês. Lembrando que as carreiras vão começar e terminar com meio ponto alto. Estou chegando no final da carreira. Faltam 3 pontos. Estes 2, mais o último que fica escondidinho. Então, eu faço meu último ponto fantasia. Fecho todos juntos, uma corrente. No último ponto, meio ponto alto. Uma corrente e viro o trabalho. Primeiro ponto, meio ponto alto.
Agora, o ponto fantasia vai ser feito da mesma forma, só que ao invés de pegar pelas correntes, eu vou pegar pelos intervalos que tem entre um e outro. O primeiro intervalo, o segundo, o terceiro, tá? No primeiro intervalo, faço um ponto alto, não fecho, 3 linhas na agulha. No próximo intervalo, faço o outro ponto alto, fecho todos juntos, uma corrente. Onde eu terminei o último, no espaço onde eu terminei o último ponto fantasia, eu começo o próximo. No outro espaço, eu termino ele. Fecho todos juntos, uma corrente. De novo, onde eu terminei o último, eu começo o próximo. No próximo espaço, eu termino. Uma corrente. Onde eu comecei o último, onde eu terminei o último, eu começo o próximo. No próximo espaço, eu termino. Isso acontece. E agora ele não muda mais, tá? Eu vou fazer assim, dessa forma, até chegar na barra. Onde eu terminei o último, eu começo o próximo, no próximo espaço, eu termino. Eu vou fazer mais um término e começo de carreira com você. E já volto. Estou chegando no final da carreira, tenho mais 2 espaços, esse espaço aqui é o último. Então, eu começo o ponto fantasia, no último espaço, eu termino ele. 5 linhas na agulha, fecho todos juntos, uma laçada, e no último ponto, meio ponto alto. Uma corrente e viro o trabalho. No primeiro ponto, meio ponto alto. E agora não muda mais nada. No primeiro espaço, começo o meu ponto fantasia. No próximo espaço, eu termino. Uma corrente. Onde eu terminei o último, eu começo o próximo. E vamos nessa repetição até o final do casaquinho. Então, a pala tem esta aparência. Os fios eu deixo para esconder no final, porque se tem algum errinho e eu tenho que desmanchar alguma carreira, fica mais difícil com eles escondidos. Então, não tem problema, eu escondo tudo no final. Então, a pala tem essa aparência. Em relação ao tamanho, eu meço da cava até o final, tá? Então, essa medida é a mesma do comprimento da manga, 18 centímetros e meio. Então, da cava até o final terá 18 centímetros e meio. Mas, a minha barra tem 1,5 centímetro. Então, eu vou fazer até os 17 centímetros para depois poder fazer a barra. Os outros tamanhos, também a barra é do mesmo tamanho, tá? Então, tira 1,5 centímetro de cada medida do comprimento da manga, tá? Que o comprimento da manga é a mesma coisa da cava até o final. Eu vou terminar o meu corpinho aqui e já volto com você. Acabei de fazer o corpinho do casaco, deixei para finalizar o último ponto com você.
Eu fiz meu último meio ponto alto, já cortei o fio, faço uma corrente e puxo. Tá feito a finalização da carreira. Em relação ao tamanho, por causa da troca de cor, eu fiz uma carreira a mais, para não ficar só com uma desta cor no final. Então eu acabei ficando com 18 centímetros. Não tem problema, como eu disse no começo, o problema é quando a medida é menor, né? Mas maior não tem problema. Então 18,5 eu tô dentro do limite. A única questão é, a minha manga tem que ter o mesmo comprimento. Mas aí a manga, a gente fala dela daqui a pouquinho. Em relação a esconder os fios, eu já escondi alguns e deixei esses dois para esconder com você. O fio tá curtinho, não foi de propósito, mas é bom porque assim eu já te explico. Quando ele tá muito curto, fica difícil da gente engatar ele na agulha e passar. Então o que que eu faço? Eu primeiro passo, não sei se dá pra ver, eu primeiro passo a agulha, acho que assim é melhor. Eu passo a agulha entre os fios de trás. Aí sim, eu engato o fio. E puxo. O mesmo com o beijinho. É por isso que é sempre bom a gente deixar um pedaço de fio maior. Porque aí a gente vai e volta. Mas como eu dei o nozinho, não tem problema, não vai soltar. Esse chororô no fundo é minha cachorra. Minha idosinha. Puxo e corto. Tá feito. Eu já explico porque que eu deixei este e este. Agora nós vamos pro capuz. O capuz é a medida dele. Esses 22,5 da largura do capuz é a metade da largura dele, tá? Então ele tem que ter no mínimo 22,5. Não é muito fácil de medir por causa da curva das mangas, mas a gente tenta dobrar, ajeita. Até esta curvinha aqui, tá? Então, eu tenho aproximadamente 24 centímetros, tá? Então, não preciso fazer aumentos. Se por acaso você precisar aumentar, porque não deu a medida, eu já explico já. Pego a lã, faço a corrente inicial, tiro da agulha. Aqui tá o porquê eu não escondi esse ponto ainda, esse fio. Como essa foi a nossa primeira carreira, não tem um ponto formadinho aqui em cima pra gente engatar a lã. Então, eu sei que esse aqui é o primeiro por causa do fio. Esse aqui é o segundo, este o terceiro, tá bom? Então, engatamos o fio na agulha. Opa! Uma corrente.
Volto nesse mesmo ponto e faço meio ponto alto. Tá? E vai ser meio ponto alto por toda a gola. Simples assim. Se por acaso o seu capuz, né, a sua medida deu menor do que a medida mínima, você terá que fazer o aumento. O aumento será nas cavas. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tem que ser um aumento em cada canto, tá? Seriam os cantos dos aumentos da nossa pala. Olha, cheguei lá. O aumento é só fazer 2 pontos no mesmo lugar. Um meio ponto alto e outro no mesmo lugar. Tá bom? Eu não preciso. Eu vou continuar fazendo os meus aqui. E volto com você aqui. Cheguei no final da carreira. Faço uma corrente, viro o meu trabalho e agora eu vou começar os pontos fantasia. Porém, eu vou fazer os primeiros 5 igual a pala. Depois eu faço o ponto fantasia do corpinho e termino a carreira com 5 pontos igual da pala. Então, o da pala era, pula a primeira correntinha, meio ponto alto, pegando a laçadinha de trás. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora começa o ponto fantasia. Como a gente fez no corpo. Na primeira carreira do ponto fantasia, pegando o ponto cheio. Faço o ponto alto, não fecho. No próximo ponto, outro ponto alto, fecho todos, uma corrente. Tá bom? No próximo ponto, começo o ponto fantasia, no próximo ponto, eu termino. Uma corrente. No próximo ponto, começo o ponto fantasia, no próximo ponto, eu termino. Igualzinho a gente fez no corpo. Eu vou fazer os meus aqui, e antes de chegar no final, antes de chegar nos últimos meio ponto alto, eu volto com você. Tenho 7 pontos restantes, faço o meu último ponto fantasia, e os 5 meio ponto alto, pegando a laçadinha de trás. 1, 2, 3, 4 e 5. Uma laçada, uma corrente, viro o trabalho. Pulo a corrente no primeiro ponto, meio ponto alto.
faço os 5. 2, 3, 4 e 5. Agora, o ponto fantasia, igual o corpinho, nós vamos pegar entre os espaços, tá? Igual o corpo. Então, no primeiro espaço, eu começo o ponto fantasia. No próximo espaço, eu termino uma corrente. Onde eu terminei, eu começo o próximo. No próximo espaço, eu termino uma corrente. Onde eu terminei o último, eu começo o próximo. E assim vamos até o final da carreira. Eu vou fazer os meus aqui e volto com você. Escapou? Volto com você no final da carreira. Tá bom? Quando eu chegar aqui. Falta só um ponto fantasia para terminar. No último espaço. Fecho todos juntos uma corrente. E termino a carreira com 5 meio ponto alto, pegando a laçadinha de trás do ponto. O capuz todo vai ser feito dessa forma. Uma corrente, vira o trabalho e continua. Meu quinto meio ponto alto e já começo os pontos fantasia. Agora, em relação ao comprimento dele, eu preciso, a altura do capuz, 23 centímetros. Para medir, é bem do início. O bom é que aqui fica fácil por causa da troca da cor. Então, eu vou descer até aqui. Não sei se dá no vídeo. Tá? Eu vou, antes de chegar nos 23, eu vou parar uma carreira antes para poder fazer a diminuição do capuz, para ele não ficar com aquele bico, tá bom? Eu vou terminar o meu aqui e já volto com você. Acabei o capuz, fiquei com 22 centímetros dos 23 que eu precisava. Então, agora eu vou fazer a diminuição nessa carreira. Então, eu começo igual, o meio ponto alto pegando a laçadinha de trás. O primeiro e o segundo ponto fantasia também iguais. Fecha uma corrente. O segundo também igual. Do terceiro em diante, nós vamos deixar de fazer essa correntinha. Então, faço o ponto fantasia normal, só que não faço a correntinha. Já vou pro próximo. Não faço a corrente. O ponto fantasia é igualzinho, só deixamos de fazer a corrente final. Fecho todos. No próximo também. Eu vou terminar o meu aqui, quando faltar os dois últimos, eu volto com você. Faltando só os dois últimos, esse aqui eu não fiz a corrente. Nos dois últimos que faltam, agora eu volto a fazer a corrente. Fecho todos, uma corrente.
o último ponto o ponto fantasia, fecho todos, uma corrente. E agora os últimos 5 pontos. Meio ponto alto, pegando a laçadinha de trás do ponto. Uma corrente. Vamos cortar a lã um pouquinho maior para poder costurar o capuz. Corto a linha. Puxa o fio. Agulha de tapeceiro. E vamos fechar o capuz. Esse é o lado avesso do capuz, esse é o lado direito. Então, nós vamos fechar do lado avesso. Enrolei a lã aqui. Eu pego o primeiro ponto da outra ponta do capuz e puxo. Pego o segundo ponto de um lado com o segundo ponto do outro e puxo. Terceiro ponto de um lado com o terceiro ponto do outro. Pra ele ficar retinho, tá? Senão ele vai ficar torto. Quarto ponto de um lado com o quarto ponto do outro. E vamos assim até o final do capuz. Não aperta muito e de vez em quando dá uma olhada para ver se eles estão um lado batendo com o mesmo número de pontos do outro. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com você. Já cheguei no finalzinho, falta só um pontinho aqui para fazer. Vou verificar se tá tudo certinho do outro lado. Tá perfeito. Já vamos arrematar esse fio. Então, eu passo ele de novo no mesmo lugar. Dou um nozinho. E já escondo. Passo entre os fios. Mais fácil com a mão por dentro. Puxo, volto. Só para garantir, né? Porque já tá com um nozinho. Opa, bateu. Desculpa, balançou a câmera. E corta o fio. Tá pronto o nosso capuz. Ele fica com uma leve arredondada aqui. Eu já adiantei uma manga e agora nós vamos fazer as bordas.
A barra é na cor cinza. Então, eu faço a corrente inicial. E vou encaixá-la no primeiro ponto da barra. A barra, o primeiro ponto da barra tá aqui. Encaixo a linha, a lã. Essa primeira carreira, por toda a volta, vai ser todinha em ponto baixíssimo. Então, puxei o fio, faço uma corrente e no mesmo lugar já faço o meu primeiro ponto baixíssimo. Aqui não tem muita regra para colocar os pontos. Eu costumo colocar 3 pontos a cada 2 carreiras, mas é mais ou menos, tá? O importante aqui é não apertar nem deixar muito largo. 2 e 3. Olha, 3 pontos em 2 carreiras. Temos que contar esses pontos também das laterais para poder fazer igual do outro lado. E vamos seguindo, fazendo ponto baixíssimo por toda a borda. Eu vou subir essa lateral, fazer toda a volta do capuz, descer a outra lateral. Quando chegar aqui embaixo, eu volto com você. Estou chegando no final da outra lateral. E a minha contagem deram 58 pontos do outro lado. E o último ponto. Acabei a lateral. Uma corrente e vou fazer a carreira da barra. No mesmo ponto, eu volto e faço outro ponto baixíssimo para formar o canto. E aqui sigo com os pontos baixíssimos. Eu vou continuar o meu aqui e volto com você quando eu chegar aqui. Estou chegando ao final da primeira carreira da borda, mas antes eu preciso marcar a casa dos botões. Para menino, ela fica do lado direito, para menina, do meu lado esquerdo. Se você for fazer este sistema de botão, não precisa fazer as casas e depois eu te ensino como fazer a correntinha e como colocá-la. Com os marcadores, eu vou colocar um perto do capuz e o outro 10 pontos depois. 2, 4, 6, 8, 10. Agora, eu termino a primeira carreira da borda. No último ponto. Faço uma corrente e vou começar a segunda carreira. A segunda carreira vai ser intercalado entre ponto baixíssimo e meio ponto alto, pegando a correntinha da frente do ponto de baixo. Elas terão nos cantos que começar e terminar com ponto baixíssimo. Eu já fiz a minha corrente, volto no primeiro ponto, onde eu terminei a de baixo, e faço um ponto baixíssimo. O próximo, meio ponto alto, pegando a correntinha da frente. O próximo, ponto baixíssimo. O seguinte, meio ponto alto, pegando a correntinha da frente. O próximo, ponto baixíssimo. Só nessa segunda carreira que nós vamos pegar a correntinha da frente, tá? Depois a gente volta a pegar o ponto normal. Baixíssimo. Meio ponto alto. Baixíssimo. Meio ponto alto. Baixíssimo. Meio ponto alto.
E vamos seguir assim por toda a borda. Ela vai ficando com esta aparência. E eu vou fazer o meu aqui. Quando eu chegar perto do marcador, eu volto com você. Cheguei ao marcador, meio ponto alto, faço 2 correntes e pulo o ponto do marcador e o próximo. No terceiro, eu continuo a sequência que seria aqui. Aqui foi um ponto alto, meio ponto alto, ponto baixo, meio ponto alto. Na terceira corrente, eu faço ponto baixíssimo. E continuo na sequência de meio ponto alto e ponto baixíssimo. Cheguei no outro marcador com meio ponto alto, igualzinho o outro. Faço 2 correntes, pulo o ponto do marcador e o próximo. No terceiro, eu faço um ponto baixíssimo e continuo nessa sequência. Aqui, o ideal seria você experimentar para ver se o botão passa pelo buraco. Se o seu botão for maior que o meu, faça 3 correntes, tá? E embaixo pule 3 casas. Eu vou continuar o meu aqui, quando eu chegar aqui embaixo eu volto com você. Estou chegando no final da lateral. Meio ponto alto e o último ponto, ponto baixíssimo. Se o seu último ponto não for o ponto baixíssimo, faça no mesmo ponto de baixo um meio ponto alto e um ponto baixíssimo, tá? Para poder ficar essa pontinha. Uma corrente e viro para fazer a barra. No mesmo ponto onde eu terminei a lateral, eu começo a barra. Um ponto baixíssimo. E continuo a sequência de meio ponto alto e um ponto baixíssimo. Eu vou fazer esta volta toda, quando eu chegar aqui, eu volto com você. Estou chegando ao final da segunda carreira, aqui eu fiz um ponto baixíssimo, o próximo é meio ponto alto, e o último ponto baixíssimo, já não pego mais a correntinha da frente, pego o ponto cheio. Faço ponto baixíssimo, uma corrente e vou começar a lateral. Onde eu terminei a barra, eu volto no ponto, o primeiro ponto, e faço ponto baixíssimo. Aqui é o meio ponto alto da carreira anterior. Então, eu faço meio ponto alto, pegando o ponto cheio, não mais a correntinha da frente. Aqui é ponto baixíssimo, eu faço ponto baixíssimo. Meio ponto alto. Baixíssimo. É a mesma sequência, só que agora pegando ponto cheio. E onde tiver meio ponto alto, repete meio ponto alto. Onde tiver ponto baixíssimo, faça ponto baixíssimo. E vai ser assim por toda a borda do casaquinho. Eu vou fazer o meu aqui, quando chegar no marcador das casas, eu volto com você. Estou chegando na casa do botão, aqui foi meio ponto alto, o próximo baixíssimo e o último antes da casa, meio ponto alto. Na corrente eu continuo a sequência, o próximo ponto baixíssimo e a outra corrente, meio ponto alto. O próximo ponto, baixíssimo. Meio ponto alto. Ponto baixíssimo. Meio ponto alto. Baixíssimo.
meio ponto alto, baixíssimo, o último ponto antes da casa, meio ponto alto, e repete igual a primeira casa. Na primeira corrente, um ponto baixíssimo, na segunda, meio ponto alto. O próximo ponto, baixíssimo, meio ponto alto. E agora é só uma repetição de pontos baixíssimos e meio ponto alto. Lembrando que nas pontas precisa fazer uma corrente e voltar no mesmo ponto antes de fazer o próximo ponto baixíssimo. No total, serão 5 carreiras. A primeira e mais 4 de pontos baixíssimos e meio ponto alto. Eu vou terminar o meu aqui, quando eu chegar no finalzinho eu volto com você. Acabei a borda do casaquinho. Corta a lã. E puxo. Depois é só esconder o fio. Agora eu vou fazer a manguinha com você, depois nós pregamos os botões. Para começar a fazer a manga, eu preciso saber a medida da largura. Coloco o centímetro por dentro e vou medir até essa curvinha do ombro. 12 centímetros. A medida mínima são 9,5 centímetros, então eu vou ter que diminuir. Faço a corrente inicial. E vou engatar a linha no meio da cava. Eu fiz uma correntinha na junção das cavas, então é nessa corrente que eu fiz, é a metade da minha manga. Engato a lã e faço 2 correntes. 1, 2. Essa primeira carreira eu vou fazer por dentro da manga. Então, eu viro o trabalho. Vou diminuir 2 pontos no começo e 2 pontos no final. Essa parte da manga é como se fosse a continuação da pala, então ainda é meio ponto alto. Então, eu vou diminuir o primeiro ponto. Fecho só até a metade. E no próximo, fecho até a metade. E fecho tudo. Aqui eu diminui um ponto. O próximo, eu já consigo pegar a laçadinha de trás, como na pala. Fecho metade. Pego outro ponto. Fecho metade e fecho todos. Diminuir 2 pontos. Agora, continua como na pala, meio ponto alto, pegando a laçada de trás do ponto. Eu vou fazer o meu aqui e volto com você na diminuição do fim da carreira. Chegando no final da carreira, eu tenho 4 pontos. 1, 2, 3, 4. É aqui que eu vou fazer a minha diminuição. Aqui eu ainda consigo pegar a corrente de trás do ponto, meio ponto alto, fecho até a metade. Meio ponto alto, fecho até a metade, fecho todos. Diminui mais um. E aqui eu diminuo o último. Fecho nas 2 correntinhas de subida. Coloco a agulha aqui no meio, puxo a lã e faço 2 correntes. A próxima carreira eu vou fazer por fora.
Eu vou explicar para você por quê. É uma por dentro, uma por fora. Porque fazendo assim, a correntinha de subida fica retinha. Senão ela faz um zigue-zague. Eu vou diminuir mais 2 pontos no começo e 2 no final. Esse aqui é o da correntinha da subida, não faço. Esse próximo é a diminuição da de baixo. Faço meio ponto alto e não fecho. O próximo ponto é a diminuição da de baixo. Meio ponto alto, fecho tudo. Diminui um ponto. Aqui já dá para pegar a laçadinha de trás. Eu pego a laçadinha de trás, fecho metade. Fecho metade e fecho tudo. E agora continua o padrão. Meio ponto alto, pegando a laçadinha de trás do ponto. Opa. Cheguei no final da carreira, tenho 4 pontos. 1, 2, 3, 4. É aqui que eu vou fazer as diminuições. Faço meio ponto alto, fecho só metade. Vou no próximo ponto, que ainda dá para pegar a laçadinha de trás. Fecho pela metade e fecho todos juntos. Os 2 últimos são os que a gente diminuiu na carreira de baixo. Faço meio ponto alto pela metade. Vou no próximo ponto. Ponto alto pela metade, fecho todos e fecho a carreira na correntinha de subida. 2 correntes. A próxima carreira é por dentro. Mas antes eu vou medir. Eu tenho 10 centímetros e meio, quase, não, 10 centímetros. Eu não vou fazer mais diminuição, porque o próprio ponto fantasia já vai diminuir mais um pouquinho. Então, no primeiro ponto, é a primeira carreira do ponto fantasia do corpo, né? Aquela que a gente pega ainda o ponto cheio. Dou a laçada, não fecho. Vou pro próximo ponto. Dou a laçada, fecho todos juntos. Gripou aquilo. Vamos repetir. Subo o primeiro, não fecho. No segundo, fico com 5 linhas na agulha, fecho todos, uma corrente. No próximo ponto, o ponto alto não fecho. No próximo ponto, fecho todos juntos, uma corrente. Como fizemos no corpinho. Eu vou continuar a minha carreira, quando eu chegar no finalzinho, eu volto com você. Estou chegando ao final da carreira, tenho mais 1, 2, 3, 4 pontos, onde eu faço os 2 últimos pontos fantasia. Fecho na correntinha de subida. E antes de começar a próxima carreira, eu vou te mostrar como já diminuiu.
9 centímetros. É até aqui. Deu 9 centímetros. Não faz falta esse meio centímetro, tá? Não preciso mais fazer diminuições. Agora a carreira é por fora. E agora é como nós fizemos no corpinho, pegando o ponto fantasia pelos espaços. Então, no primeiro espaço eu começo, no próximo espaço eu termino. Uma corrente. Começo onde eu terminei o último, eu começo o próximo, no próximo espaço eu termino. Onde eu terminei o último, eu começo o próximo. Igualzinho fizemos no corpinho. E agora não muda mais o ponto. Será sempre assim. A única coisa que você tem que lembrar é que uma carreira faz por dentro, a outra por fora. Eu ainda tenho mais 2 carreiras para fazer antes de trocar a lã. Então, quando eu for trocar a lã, eu volto com você porque é diferente de como eu troquei no corpo. Cheguei ao final da carreira, onde eu vou fazer a troca da cor. Fecho entre as 2 correntes. Faço uma corrente e puxo. Com a outra linha, faço a corrente inicial. E encaixo onde eu terminei a outra. Faço 2 correntes e começo de novo. Essa carreira foi por fora, a próxima é por dentro. E continuo igual, só trocou a cor da lã. Agora, a respeito do comprimento da manga, como eu fiz uma carreira a mais aqui, a manga ficou um pouco maior. Aqui eu tenho 19 centímetros. E a minha manga também. Opa! Um pouquinho mais de 19. Então, eu vou terminar a minha manga e volto com você quando eu chegar no punho. Terminei a manga. Agora, o punho é com agulha 2,5. Na cor cinza. Eu faço a corrente inicial. E vou encaixar onde eu terminei a outra carreira. Passo por dentro e subo 2 correntes. 1, 2. Essa carreira eu vou trabalhar por dentro. Ela será toda em meio ponto alto e eu vou pular um ponto a cada 2. Então, esse aqui já conta como o primeiro ponto. Faço o segundo meio ponto alto e pulo o próximo. No outro, outro meio ponto alto. 1, e 2. Pulo o próximo. No outro, faço meio ponto alto.
pulo mais um, faço mais 2, pulo outro ponto, um meio ponto alto e 2, pulo outro e vou assim até o final da carreira. Faço 2 e pulo 1. Eu vou terminar a minha aqui e já volto com você. Estou chegando no final da carreira, faltam 2 pontos. Eu pulo o penúltimo e no último faço meio ponto alto. Fecho nas 2 correntinhas e subo 2. Agora eu vou trabalhar pela frente, pelo lado de fora. Agora o ponto será meio ponto alto em relevo, pegando pela frente e por trás. Então, eu pego o meio ponto alto da carreira de baixo, passo a agulha por entre ele, dou a laçada e fecho. Por trás, pego o meio ponto alto por trás, puxo a linha e fecho. Pela frente. Por trás. Escapou. O próximo pela frente. Por trás. E será a carreira toda assim, um pela frente e um por trás. Ele vai ficando com essa aparência. Eu vou terminar a minha aqui e quando eu chegar aqui no final, eu volto com você. Cheguei no último ponto da carreira. Esse eu fiz pela frente, o último eu faço por trás. Fecho entre as 2 correntes, subo 2. Agora eu vou fazer por dentro. O último ponto em relevo tá pela frente, eu pego ele pela frente. O próximo tá por trás, eu pego por trás. Aqui tá pela frente, eu pego pela frente. E é só essa repetição, que tiver pela frente, e o que tiver por trás, pega por trás. Será um total de 4 carreiras. Eu já estou na terceira. Falta só mais uma e eu volto com você pra gente colocar o botão. Terminei o punho, já escondi os fios, o casaquinho está quase pronto. E agora, pra mim, é a parte mais difícil, pregar o botão. Eu não tenho muita habilidade nessa arte de pregar botão, mas eu faço o que eu posso. Se você tiver uma técnica boa, coloca nos comentários para me ensinar. A casa do botão tá aqui, ele tá alinhado, tá retinho. Ele tem quatro furinhos, né? Então, o primeiro furinho, eu vou deixá-lo mais ou menos aqui. Marquei onde vai ficar o primeiro furinho. Engato a linha na lã.
Passo pelo primeiro buraquinho. Já puxei demais. Pelo buraquinho do botão. Eu sou até frio para colocar botão, você não tá entendendo. Segura a parte de cima. Agora, eu passo entre a lã e a linha. Eu passo a linha. Aí, passo pelos buraquinhos. De novo. Passo de novo entre a lã e a linha. Agora, segurando ao contrário, eu passo, nos furinhos de cima. Como eu disse, não é a minha melhor arte. De novo, entre a lã e a linha. E finalmente, para o meu alívio, a última. Agora, eu dou um nozinho. E para não aparecer esta bagunça aqui atrás e o botão ficar firminho, eu dou umas 6 voltinhas com a linha. Olha, a bagunça já sumiu. Eu dou outro nozinho para garantir. Já perdi o fio do nó aqui. Agora sim, eu ponho para baixo do casaquinho para esconder. Como eu faço com a lã. Corto o fio. Este aqui. E está colocado o botão. Agora, se você fez o sistema sem casa, eu já deixei pronto aqui, eu fiz 8 correntinhas com as 2 cores principais do casaquinho. Então, o que eu faço? Eu pego a agulha, eu medi para ver se dava a medida dele, tá? Eu coloco a agulha por dentro do casaquinho e puxo as 4 linhas. Com delicadeza. Dou um nozinho. E escondo os fios. Aí, é só fechar. E tá pronto o nosso casaquinho. Eu espero que você tenha gostado da aula.
Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou no Facebook que eu respondo. E até a próxima aula.